Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos na TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, em todo o território nacional pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda pelo site www.tvaberta.tv.br. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é só digitar @programa Em Cartaz. E ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso humilde programinha. Pronto, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, né? Uma das peças do William Shakespeare, mais encenadas pelo mundo afora, mas aposto que você nunca deve ter visto Romeu e Julieta feita por marionetes, pelo menos no Brasil não. Não é isso, Léo Lama? É um prazer te receber aqui, Léo. Prazer estar aqui. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Cara, eu não sabia desse teu envolvimento com marionetes, com teatro de animação, os bonecos. Nunca tinha me envolvido com uma coisa dessas. É a primeira vez. Como é que isso começou? Isso começou a partir de uma idealização, de uma ideia do patrocinador da peça, que é o Rafael Birman, que tem um teatro, um prédio na Faria Lima, o famoso prédio da Baleia, lá na Avenida Faria Lima 3732. Ele construiu um prédio durante a pandemia e tem um teatro lá dentro. O B32. O B32. Belíssimo teatro. Tem um teatro lindo, mas o meu teatrinho é na garagem. Eu construí um teatro, eu convenci ele a construir um teatro na garagem, no subsolo, chama Espaço Underground, virou um teatrinho feito especialmente para marionetes. É uma coisa que eu não conhecia há muito tempo atrás, em 2015, eu por acaso fui parar na casa dele dando aula de literatura para a mulher dele. Então, quer dizer, ele te convenceu a fazer um trabalho com marionete e você o convenceu a fazer um teatro, então, para os marionetes. Exatamente. A gente foi conversando desde 2015 para cá, para dezembro de 2022, e a gente tomava vários cafés, ele falava dessa ideia de marionetes, eu não sabia onde isso ia dar. E aí, em 2022, a gente fechou um contrato, aí ele me contratou para dirigir e para escrever um texto, ou seja, porque a peça é muito grande para marionetes, né? Sim, digamos que tem umas 3 horas, quase 4 de duração. São vários ratos. E eu adaptei para 1h30, que também já é uma coisa nova, diferente para marionetes. Não é comum você ter peças de marionetes que durem todo esse tempo e contem uma história completa. Uma nova dramaturgia, uma dramaturgia minha que dialoga com a peça original. Sim, porque é escrevendo Romeu e Julieta. Tem um escrevendo aí. Tem um escrevendo porque o Shakespeare está em cena, o marionete do Shakespeare está em cena, escrevendo a peça enquanto essa companhia está montando essa Romeu e Julieta, essa peça então, Romeu. De vez em quando ele deve interromper e resolver uma cena. Os marionetes falam com ele, né? E agora, Shakespeare, o que ele faz? Exatamente, é um jeito de também ir enxugando a peça, encurtando a peça. E também contando o que aconteceria se fosse tudo encenado. A gente não teria tempo e ninguém aguentaria uma peça de marionetes, porque o marionete ele tem outro tipo de expressão, né? Ele não é igual a um ator, mas é uma coisa incrível, é um mundo encantado. O marionete pode voar, o marionete pode sair por cima e não o ator andando. Não pode. O ator não pode, o ser humano não pode. Então tem várias coisas que você pode fazer com o marionete que encantam e que o ator não pode fazer. Então, mesmo assim, eu criei uma nova conexão entre marionete e pessoa que manipula. Porque as pessoas, quando pensam em marionete, sempre pensam em que você está sendo controlado por alguém, né? Controlado. A metáfora que se faz... falando de bonecos de fios. De fios. Né? Marionete é boneco de fio. É uma manipulação complexa. Bem complexa. Muito complexa. Você precisa ser um artista. A preparação desses marionetistas foi feita pela Andy Rubinstein, que trabalha com isso, e a equipe de marionetistas, muitos aprendizes que nunca tinham mexido com isso, aprenderam. Em 4 meses a gente colocou a peça em cartaz. Vale conferir se a gente conseguiu ou não. Mas o que eu estava falando é que eu inverti
a metáfora de que você está sendo controlado, manipulado por alguém, e essa metáfora, até o Bergman tem um filme da vida de marionetes, Sim, da vida de marionetes, que fala desse controle. E eu inverti isso e falei, e se em vez da gente estiver sendo controlado por marionetes, a gente não pensa na metáfora de que a gente tem conexões com o mais alto, com um eu superior que guia a gente para lugares melhores da gente mesmo. Então eu troquei essa metáfora e fiz uma outra poesia em cima da relação da marionete com quem o manipula, que na verdade não é manipula, é conduz. Conduz. E aí essa nova relação surge nessa montagem e é comentado isso também, né? Porque aí também é uma homenagem ao teatro, Shakespeare está falando das dificuldades teatrais, os marionetes, tem um deles, o Mercúrio, se recusa a morrer, então fala, não quero morrer, o Teobaldo vem dizer, não temos uma marionete para ser o Paris, será que o senhor, o nosso diretor, não poderia ser o Paris? Porque o Shakespeare era também ator na companhia dele. Então eu fiz várias brincadeiras com isso, e criou um espetáculo muito interessante. Para além de uma coisa só marionete, eu acho que o espetáculo está diferente de tudo que eu já fiz e o desafio a cidade encontrar um outro teatro feito especificamente para marionetes em São Paulo. Isso realmente é uma coisa que não tem, simplesmente não tem. Mesmo, é inédito. Né? E é muito diferente. Agora, e os bonecos? Foram confeccionados? Como é que vocês... Os bonecos foram feitos, os marionetes, dizem as marionetes, mas pode ser também os marionetes. Qual será a origem dessa palavra, marionete? Em várias línguas é a mesma. Por exemplo, eles foram feitos na República Tcheca e na Eslováquia. Foram feitos lá, e lá é marioneten. Quer dizer, vocês encomendaram? Eles foram encomendados, né? Eles foram encomendados. Eu quero o elenco do Romeu e Julieta. O elenco de Romeu e Julieta foi encomendado para uma artesã da Eslováquia, chamada Jana, e lá ela fez esse elenco, aí completou-se lá na República Tcheca com o Peter. Artesãos locais, porque lá tem tradição, no Brasil a gente tem tradição de bonecos, muitos bonecos, mas não de marionete. Então você encontra numa praça ou espetáculos, tem o Giramundo, né, o Sobrevento. Lá em Minas Gerais tem uma tradição, misteriosamente uma tradição de marionetes forte lá, mas não só, eles fazem espetáculos híbridos de vários tipos de manipulação de boneco, né, o fantoche e outros. Agora, só marionete a gente não tem tradição. E nesses países que eu citei, é como se fosse bola de futebol. Então, eles têm uma tradição. Isso é usado para educação, então, nas escolas tem muito, e vários espetáculos. Mas é muito raro você ter uma peça completa, uma dramaturgia que conte uma história com marionetes. Então isso eu acho que a gente está sendo meio pioneiro. Geralmente são esquetes, espetáculos para criança. Né? Romeu e Julieta não é exatamente para criança, diríamos que é para pré-adolescente. A Julieta, na peça do Shakespeare, né, Romeu e Julieta era um poema do Arthur Brooke que o Shakespeare adaptou, e até no poema original ela tinha 16 anos. O Shakespeare diminuiu a idade dela para 13 anos. E várias vezes é falado que ela já está velha, já está na hora de casar. Então tem isso, mas não é uma peça para criança. Para criança propriamente. Dá para criança assistir, mas tem que ver o interesse, depende da criança. Mas é para pré-adolescentes e todas as idades e para fazer os adultos virarem crianças. Né? E todos viram. Cadê as fotos para a gente ver? Eis o casal. Eis o casal. Romeu e Julieta. Ali a gente está vendo até as sombras dos cordões, né? Isso. Dos cordões dos condutores, né? Você não, ali tá você usa a palavra condutores, né, em vez de manipuladores. É legal isso. O Romeu, a Julieta, o Benvolio ali de verde, e lá os Capuletos. Os Capuletos lá ao fundo, né? Isso é uma foto do ensaio ainda. Aí são os condutores que estão lá em cima. Eles aparecem ao público? Não, só no final. Só no final. A gente não quebra a magia. Mas aparece às vezes a mão deles, porque os bonecos eles criam uma ilusão. Você pensa que eles são enormes, porque eles estão dentro do universo dele. Então, a mesinha que o Shakespeare senta é do tamanho para o boneco. Só que você está assistindo, você vai entrando, você pensa que está vendo a ama. A ama. Está em cima da mesa. Cômoda, da mesa. O elenco completo.
Não, são incríveis, O né? Eles são Shakespeare lindos. sentado ali na Shakespeare no mesa, meio. E os outros todos em Os volta outros, esperando ele as escrever famílias, a cena. Teobaldo, Mercúcio, né? Todos os personagens que Minha principais cena já tá pronta? da já fez a adaptação. minha cena? Esse é o Bardo. Bardo. De direção do Léo Lama, lá até o dia 25 de junho no Teatro B32. É um trabalho extremamente original, hein, Léo? É uma coisa que eu nunca tinha feito e mais. E nunca tinha visto também, né? Nunca tinha visto, nunca tinha visto. Porque, na verdade, eu fui assistir algumas peças, eu fui viajar, né, para ver um pouco, e um dos lugares, um dos centros de marionetes do mundo é Salzburg. Salzburg é a cidade onde o Mozart nasceu. E a cidade inteira é voltada para ele, desde o Bombom até tem um teatro construído só para marionetes de 350 lugares. E lá eles passam a flauta mágica, várias coisas do Mozart. Então eu fui assistir uma montagem da flauta mágica e tirei muita inspiração disso. Marionetes. De marionetes, tudo para marionetes. É uma tradição que eles têm, que é muito comum. Assim, um teatro inteiro. Imagine você, num teatro de 350 lugares, bem luxuoso, só de adultos, numa sessão noturna, a peça tinha 2h40, feita para adultos. E eles lá encantados, enlouquecidos com a pecinha feita para adulto. E aqui a gente ainda está tentando colocar essa possibilidade, porque ninguém nem sabe que existe isso. É uma coisa que a gente não tem. Se você perguntasse antes da gente estar em cartaz onde eu posso assistir uma peça de marionete, você não ia encontrar. Você pode performance de marionete, mas não peça. O teatro de animação, bonecos, as várias formas de manipulação de boneco, fantoche, não sei o quê, ganhou uma importância muito grande de uns anos para cá aqui no Brasil. Era uma coisa muito esquecida, muito relegada, coisa meio folclórica do Nordeste, não sei o que lá. Ganhou uma importância maior com trabalhos lá de Minas Gerais, do Giramundo, Sobrevento aqui em São Paulo, tal, não sei o quê. Mas realmente o marionete... não tem. Mas o mais incrível é que eu pude exercitar também a dramaturgia. Eu pus, porque na verdade, você pode dizer que a peça é minha, mas ela é baseada na estrutura dramática da peça original. Mas como tem várias cenas de intervenção onde o Shakespeare conversa acaba que a dramaturgia se tornou minha, digamos assim. Mas sempre conversando com o original. Você falou assim que Romeu e Julieta é uma peça muito conhecida. Ela é muito conhecida, mas ela é superficialmente conhecida, porque quando você trabalha nela, você vê que tem muitas coisas esquecidas. Por exemplo, é uma peça que tem muito palavrão. Ninguém lembra, ninguém sabe disso. Eu nunca vi uma Romeu e Julieta com palavrão. Mas tem muito. Você sabe que o Peter Brook montou uma versão de Romeu e Julieta em Stratford, que é a cidade onde o Shakespeare nasceu, e as pessoas levantavam no meio da peça e iam embora. Porque ele botou... Porque o original tem muitos palavrões. Olha que e tem muitas... uma linguagem chula, porque ele escrevia para o povão, assim, falando a linguagem do cotidiano do povão. Os caras assistiam comendo, bebendo, jogando coisa. Um barulho incrível ali. E também, muita gente acha que eu coloquei um Plínio Marcos ali no meio da coisa. Mas é Shakespeare mesmo. E aí... ele se tornou clássico depois, porque quando ele fez não era. Não era. Ele estava de acordo com aquela época. Ambiente da época. Só que então a peça vai assim de uma linguagem chula, digamos assim, com palavrões, até o mais alto verso, né, os sonetos de poesia grandiosa, que aí sim as pessoas sempre remetem Romeu e Julieta aqueles sonetos de amor, aquela troca de versos, né? E tem mesmo isso. Tem o balcão? Tem o balcão na montagem. Tem que ter balcão, tem que ter a cena do balcão. Só que o mais legal é que eu pude trazer para fora uma coisa que está na peça que muito pouca gente conhece. Porque, na verdade, a peça é um tratado de alquimia disfarçado. E já estava na peça. Tanto que a peça termina
com os dois jovens mortos transformados em ouro, com estátuas de ouro. Os alquimistas, né? E aí, então, como na época, na Renascença, era uma coisa muito comum, astrologia, alquimia, então Shakespeare escreveu um texto que tinha a ver com isso. Eu coloquei isso para fora com alguns símbolos e evidenciei mais a parte onde o amor não é romântico e não é sentimental, ele é uma experiência mística. E isso está na peça. E aí é uma outra coisa que uma outra camada. Muito pouca gente conhece, e aí eu trouxe isso para fora. Então você vai ver uma montagem diferente em vários sentidos. Inclusive, se fosse de atores, é algo que não é comum nas montagens de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Pô, que legal, cara. Escrevendo Romeu e Julieta, Teatro B32, na Faria Lima 3732, sábados às 20, né? E domingo às 18. Sábado às 20 e domingo às 18. Essa primeira temporada vai até o dia 23. Até o dia 25. Até dia 25? Aqui tá 23. 23 é 23. Domingo, né? É domingo, isso. Até dia 23. Mas provavelmente estica isso, né? É possível, e a ideia, o mais legal é que a ideia é que é uma companhia de repertório. Nós já estamos pensando em fazer Antígona. Segundo, Antígona? Olha! Para marionetes. Ah, que maravilha! É uma coisa louca. Louca! Bom, você mergulhou agora, você está apaixonado por isso. Eu estou enlouquecido. Eu voltei a estudar Shakespeare, evidentemente. Estou louco. E a ideia de fazer clássicos, né? É tão difícil você ter a possibilidade de fazer os clássicos e os marionetes, eles ajudam a trazer, né, as pessoas para ter esse contato com os clássicos e de uma forma diferente. Então também o projeto também é educacional, porque inclusive a gente está fechando com escolas também, com conversas depois do espetáculo, porque é cultural educacional, é cultural / educacional, sem deixar de ser teatro, arte. Teatro. Ou seja, não é didático. E encantador, né? É encantador. A palavra é essa. Que sai todo mundo, aquela história, termina a peça, todo mundo quer tirar selfie com os bonecos. Porque é uma coisa enlouquecedora. Eu quero muito que você venha assistir, porque é uma coisa enlouquecedora. Você já quer, termina, você quer pular em cima deles e ver, eu quero ver do que é feito isso. Quero uma selfie com o Shakespeare aqui. Mas é muita gente, é muita gente. Léo, muito obrigado, cara. Sucesso pra você. Eu Parabéns agradeço demais. Tremenda Valeu. Originalidade. Valeu, legal. obrigado. E bom você ter alguém agora aqui no Brasil trabalhando essa coisa com continuidade, como você falou, né? Esperamos. Dos marionetes. Maravilha. Vamos nessa, obrigado. Obrigadão. Deixa eu ver o que temos aqui. Muita gente deve se lembrar de um assalto cinematográfico que aconteceu em 2011 no Banco Itaú da Avenida Paulista. Os ladrões levaram joias, dinheiro, ações, etc. dos cofres do banco durante o final de semana. Tinha alguma coisa lá? Tinha algumas joias lá? Não. Algumas coisas estranhas lá no cofre do banco? Não, né? Então, tá bom. Então você se livrou. Foi uma ação tão cinematográfica que inspirou um filme mesmo, com Heriberto Leão e a Bianca Bin nos papéis centrais. O filme se chama Assalto na Paulista. Está nos streamings e a gente tem o trailer aí. Vamos ver? Que lugar mais lindo, amor. Eu sempre quis trazer esse aqui. Ai, vamos descer? Fiona. Isso aí é a menina que eu te falei. Não vai falar nada não, menino? Prazer, eu sou a Leônia. Se eu resolver que você vai trabalhar comigo, você vai ter que mudar seu nome, vai ter que esquecer seu passado. Você tá preparado pra isso? Na realidade, eu já mudei meu nome. Parece ser uma menina bem corajosa. Eu sei muito bem me cuidar sozinha. O assalto deixou 3 corpos carbonizados dentro de uma cabine e aproximadamente 190 cofres particulares foram arrombados. Esse assalto vai resolver a minha vida e também a vida de todo mundo aqui. Se der certo, a gente vai se dar muito bem. Vocês podem ter certeza disso. Outra coisa, a gente vai ter que trabalhar na sincronia. Igual um relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você é burro em cima desses barão, seu Rubens. São 2 salas de corredores, com mais de 1.500 cofres particulares. Vamos começar pela sala 1, bora! Nas minhas contas, em 4 horas, vai dar pra gente abrir mais ou menos uns 200 cofres. Porra, cofre pra cacete. Vamos detonar essa porra.
vai dar merda. Vira sua boca pra lá. Onde é que você vai quando isso acabar? Eu já disse que eu vou largar tudo. Duvido. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Gente, os militares e o governo brasileiro, uma mistura nada boa. E sobre ela está em cartaz um espetáculo teatral corajoso e instigante. Certo, Cleiton Mariano? Certo, tudo bem? Tudo bom? Nilcey, Elvis. Nilcey inaugurou a temporada de 2023 aqui do programa Em Cartaz. Exatamente. Com o pessoal do grupo 59. 59 Isso, teatro. mostra de 10 anos. Legal. Prazer estar aqui de volta. Mas que bom. Militares e governo brasileiro, cara. Como é que surgiu essa história? Qual foi o ponto de partida para disparar essa dramaturgia? Puxa, se é que teve um ponto de partida. Teve. A gente já vinha numa sequência, né, de lidar com a política atual e brasileira, com quem estava no poder, e daí, desde a eleição do ex-presidente, a gente estava tentando tratar dessa reviravolta que teve no país, né, com a eleição do Bolsonaro e tal. Então nós fizemos a primeira peça, que foi o Pornotel, que tratava ali bem no calor do momento da vitória dele. E aí, à medida que o governo foi, enfim, ganhando forma, se mostrando, né? A gente percebeu essa necessidade muito grande de abordar o tema dos militares, que é muito pouco falado. Eu acho que essa é uma coisa assim, quase não tem, nem na literatura, em outras artes, não se aborda muito essa figura, e é uma figura muito importante da história do país. Então a gente começou a pesquisar, fizemos uma pesquisa de 2 anos para conseguir levantar material sobre eles. E vamos lembrar que os militares, desde a proclamação da República, os caras já estavam ali, né? A proclamação da República, na verdade, foi proclamada por eles. Foi, com um golpe. Uma sucessão de golpes. Ele fala, o povo brasileiro. Não, foram eles que foram. Exatamente. Tem até umas histórias curiosas, assim, diz que o Deodoro da Fonseca estava na cama, estava dormindo, foram acordar ele. Tem umas histórias assim. Olha, estamos proclamando lá a República, você não vai? Exatamente. Eles têm esse histórico muito grande de golpes, né? Você pega assim a história da República inteira, da República Velha até a Nova, eles estiveram presentes assim quase que sempre, o século todo. Século XX inteiro, e agora no século XXI de novo. Então, se não na frente, dando respaldo atrás, né? Exatamente. E o fantasma da ditadura, que eu acho ainda muito da ditadura de 64, que ainda está muito presente. Você viu, semana passada, eu acho, o general Heleno dando um depoimento na CPI e relativizando a ditadura militar. É um absurdo como esses caras... Não foi tudo isso. Exatamente. Não tinha tanta gente assim. Não, vocês estão exagerando. Torturar, pode ser que tenha tido um caso, né? O discurso deles pode ter tido um caso ou outro, mas... É sempre muito ambíguo, né? Sempre dando margem a um erro para eles continuarem mesmo nessa camada submersa, né? Da interação deles sobre a política brasileira, que é sempre muito atuante e ao mesmo tempo sempre muito
por baixo do pano, de certa forma, né? Ninguém consegue dizer exatamente todos os percursos passados pelos militares para poder engendrar o golpe, né? É sempre assim, é sempre nesse lugar. E sempre se resguardando, se desculpando, né? E o corporativismo, né, muito forte, né? Ferrenho, né? Aquela coisa... Nem se desculpando, né? Dissimulando a sua presença e a sua atuação, né? Como o Heleno, né, nessa última declaração, é sempre muito dissimulado. Eu chamo de ladrão, mas eu não digo quem é. É óbvio que a gente sabe de quem ele está falando, né? Eu cometi esses delitos, mas não. Então é também por conta de uma circunstância. Uma certeza de impunidade também, né? Com exatamente. certeza que faz esse tipo de ação ser válida, né? E não ser de fato cobrada. As abordagens que se tinha, as mais comuns que se tinham sobre os militares, ainda vinculava muito à ditadura, né? De 64, 80 ali. E só que a gente começou a se interessar pelos militares atuais, que têm, obviamente, relação com a ditadura. Sim, muitos deles estavam ali, já estavam lá, mas a gente queria falar dessa nova configuração, imagina, esse último governo teve mais militares no governo do que na própria ditadura, que é um pouco assustador. Milhares. E aí a gente encontrou uma tese de um antropólogo da UFSCar chamado Piero Leiner, e que ele vem há uns 30 anos estudando os militares como antropólogo. E a partir dessa tese, que é uma tese em que ele vai, enfim, especular sobre um modelo de guerra novo que existe no mundo, que é a guerra híbrida, só que com uma configuração muito brasileira, que é uma guerra contra a própria população. Que, aliás, essa é uma característica dos nossos militares. Como o Brasil não entra em guerra desde a Guerra do Paraguai com ninguém, os militares se especializaram a agir contra a própria população. Não tem uma guerra. Exato, é uma coisa muito estranha. E ele começou e ele mostra nessa tese dele como essa guerra híbrida, que é essa nova guerra, foi se formando desde 2005, na verdade até um pouco antes, mas sobretudo desde a ocupação no Haiti, até... O Heleno estava lá, né? Que o Heleno foi o primeiro comandante da MINUSTAH, até as eleições de 2018, até essa de 2018 ali. Então, ele vai mostrando uma trajetória de como os militares foram se reorganizando. Passando, sobretudo, por um episódio que, para eles, foi muito chocante, que eles ficaram muito enraivecidos, que foi a Comissão da Verdade, ali em 2012, 2010, 2012, já com o governo da presidente Dilma, e essa ação que eles começaram a implantar contra o governo, sobretudo o governo do PT. Então, a gente achou aquilo... bastante elucidativo assim, dessa ação deles, e a gente começou a estudar a partir dessa tese. Aí o Ale foi desenvolvendo, o Alexandre Alfarra foi desenvolvendo a dramaturgia, a gente estudando, fizemos live, falando com um monte de especialistas, falamos com o próprio Pedro Dallari, que foi presidente da Comissão da Verdade, o Zé Genuíno, que estava na Constituinte lá, que votou o artigo que eles usam até hoje como uma espécie de pressuposto de que eles podem agir como poder moderador, né? Na Constituinte de 88. Então a gente foi conversando e tentando juntar um pouco as peças desse quebra-cabeça, e aí o Ale conseguiu uma peça grande, mas conseguiu fazer esse panorama que vai de 2005 a 2018, a partir da ótica deles. Cronologicamente a coisa? Andando cronologicamente. Agora, como é que isso está colocado no palco? Como é que isso aparece no palco? Eu acho que a ideia da peça é a gente tentar olhar para a realidade a partir da ótica dos militares. A ótica deles. Deles. Então todos nós... Isso é interessante, é bem legal, porque a gente sempre tem a ótica de fora, a gente está olhando para eles, né? Exato. O que ele está olhando, o que ele está vendo de mim. E o Ale, aliás, ele comenta uma coisa que eu acho muito interessante, porque tem uma ideia de que, assim, quando eles falam sobre eles, como o discurso deles é muito orquestrado e homogêneo, então a gente nunca alcança de fato o que eles são. É como se a gente só pudesse alcançar a verdade dos militares
a partir do nosso olhar, ou seja, o que eles de fato são precisa de um olhar exterior. Tem sempre uma névoa, né? E a gente tem um pouco essa brincadeira que a gente age meio como uns antropólogos pesquisando esses caras, mas se colocando no esses lugar seres. Essa comunidade, né? como se eles fossem um povo à parte, um pouco porque eles também se colocam dessa forma. E aí todos os atores vai entrando nas personagens, mas sem necessariamente fazer as personagens, mas vai entrando nas personagens e falando como se fossem eles, mas sem abdicar do nosso próprio ponto de vista, até porque é isso, né? Porque é o que temos também, né? De forma mais profunda, a gente tem dados concretos, né? E pouco pesquisados, pouco vistos, mas essa visão do olhar do militar é também uma junção de coisas reais e concretas do nosso ponto de vista e de um elemento de ficção, né? Porque também é o que nos cabe, por conta justamente dessa falta de possibilidade de ver realmente como é que é o funcionamento desse aparelho de repressão, né? Que age desde sempre e que é muito hábil em se esconder, né? É muito hábil. Tem uma habilidade, assim, pesquisando e vendo tudo, você vai vendo como eles são habilidosos em não serem vistos, né? Não serem percebidos, a gente não entender qual é a dimensão desse poder. E eles, me parece, eles têm consciência de que é muito difícil mexer com eles, né? Eles têm essa consciência. Eles têm quase uma arrogância assim, de um poder tão estabelecido que parece que é intocável. Intocável. E de fato, né, eles têm um tribunal próprio, eles têm... É tudo próprio, tudo deles. Tudo deles. Então, e o que eles se chamam de família, né? E é muito curioso porque eles tratam o resto da população que não é militar com um termo que é um tanto pejorativo, com uma palavra que veio do italiano, que é o paisano. Assim. A gente, para eles, é como se o resto do país que não fosse militar fosse sequer civilizado. Eles têm um pouco essa ideia de que a função deles é civilizar o país. Eles vêm trazer... ordenar esse povo, indicar as direções para esse povo, para esses paisanos. Exatamente. Assim, ditar as regras e fazer com que a gente possa cumpri-las. Vigiá-los, puni-los. Eu não lembro quem foi que falou que o grande erro foi eles terem sido eles a proclamar a República, né? Aí começou tudo. Mas eles já se sentiram donos do Brasil. Nós fizemos o Brasil, nós. Para você ter uma ideia, eles colocam como a data de fundação do Exército Brasileiro 1641, ou seja, o Brasil estava quase 3 séculos para se tornar um país independente. E eles colocam a Batalha de Guararapes, que na verdade foi uma junção de milícia lá para proteger das invasões holandesas. Eles colocam como se lá tivesse nascido. Ou seja, na cabeça deles, o exército surge antes da nação. Antes da nação. Então eles se colocam como pais da nação. Pais da nação mesmo. E eles têm essa autoridade assim, meio paternalista e civilizatória de que eles inventaram o Brasil. O Brasil existe na cabeça deles por causa deles. Por causa deles. Só que é um absurdo, né? Porque a história não conta exatamente essa linha. Né? A gente tem umas fotos aí. Eu estou vendo que os generais são sempre máscaras, é isso ou não? A gente tem uma brincadeira, com as máscaras, porque são máscaras sempre de homens brancos, velhos. Porque de fato assim, o alto comando brasileiro essa cara. Então a gente tem uma brincadeira de ficar colocando e tirando. Tem um jogo com isso que a gente vai... Agora, estou vendo que tem as mesas ali. O que está rolando? O que está sendo... Essa é a versão visual antiga, mas a gente reproduziu a disposição do Comitê Nacional da Verdade, os depoimentos. Então, a disposição das mesas, tipo essa coisa um pouco engessada que tem esses departamentos públicos, correto. Carpete, tudo certinho e tudo mais, e reproduz aquele espaço, né? Tanto que a gente exibe um dos vídeos e está bem espelhado as duas imagens, né? Por conta do mobiliário e tudo mais. Como se fôssemos ali depoentes daquele momento, né? Daquela... A gente não que legal isso aí. A gente não fala com a máscara quase. Tem uma cena só que a gente fala com a máscara. Então toda vez que a gente vai falar,
Tem muito texto. Aí é o Paulo Malhães, é uma cena com o coronel Paulo Malhães, que foi um coronel que foi agente dos porões da ditadura. Um dos maiores torturadores que teve, o cara que inventou a Casa da Morte lá de Petrópolis. E ele foi o único cara na Comissão da Verdade que admitiu ter praticado tortura. Porque eles né, fizeram um pacto entre eles e ninguém admitiu. E ele foi um dos únicos. E daí, curiosamente, o Paulo Malhães, curiosamente, é um eufemismo, obviamente, ele apareceu morto um mês depois de ele ter dado o depoimento dele. Eles não se perdoam também. Não, você traiu a família militar. Traiu a família militar. Ele apareceu morto com uma desculpa muito esfarrapada de um latrocínio e tal. E o depoimento dele é muito forte, assim. E vocês usam os trechos do depoimento autêntico? Tem no texto falas autênticas, a gente reproduz em cena um dos depoimentos de um outro militar, do César Machado, né? Esqueço o nome. Paulo César Machado, talvez. Isso. Graças a Deus eu não consigo, gravo o nome desses caras, mas a gente reproduz um depoimento deles e o texto está permeado de muitas falas reais. Assim. Autênticas mesmo. Autênticas mesmo. A gente assistiu muitos vídeos. Aliás, saiu recentemente do ar, estava dando até uma polêmica, mas a Comissão Nacional da Verdade, ela criou um site onde todos os vídeos estão disponibilizados. E é relativamente pouco visto, mas é muito impressionante. A gente ficou, nos 2 anos de pesquisa, assistindo muitos desses depoimentos e tem muita coisa chocante ali. Vocês devem ter assistido aquele filme Argentina, 1985, né? Onde eles fazem o julgamento dos militares que participaram da ditadura deles lá, né? Coisa. A questão muita gente fala, é uma coisa até um pouco corrente, assim, na América Latina, Argentina e tal, foram julgados, né? Sim. Eles foram julgados e foram condenados. Mas o fato é que a realidade do Brasil foi muito diferente, porque na Argentina mesmo, que esse filme retrata, uma coisa que está lá no contexto, mas não está muito explícita, é que assim, os militares tinham perdido a Guerra das Malvinas. Então eles estavam extremamente desmoralizados. Fragilizados. E aqui a ditadura acabou quando e por que eles quiseram. Então eles tinham tido umas denúncias de corrupção, mas nada a ponto de abalar a moral de fato deles. Ou seja, eles ganharam. A verdade é essa. Assim, eles ganharam e lá eles perderam com a Guerra das Malvinas, se tornou tudo mais explícito. Então, a gente nunca conseguiu ter o julgamento. A Comissão da Verdade, uma das grandes questões foi essa. Ela não tinha poder de julgamento, né? Era só uma reparação histórica. E eles até hoje não admitem. O relatório eles não confirmam o que aconteceu. Verdade. Está em cartaz lá, vocês estão fazendo lá no TUSP, né? Na Rua Maria Antônia, 294, Teatro da USP. Exatamente. Até 18 de junho. Estão falando quinta a sábado, às 20 horas, é isso? E domingo às 18 horas. Até 18 de junho. Teatro da USP, Teatro da Universidade de São Paulo, TUSP, Maria Antônia 294. Tem ingresso? Como é que é a coisa? Compra na hora? Compra na hora, né? O ingresso... Pode ser pelo site, não? Tem o Simpla. Tem o Simpla, pelo Simpla. Os ingressos, R$40 a inteira, 20 a meia. Legal. Texto e direção do Alexandre Lau Farra, André Capuello, Alexandre Tavares, Cleiton Mariano, Gabriel Elias, Niceia Vicente. Maravilha. Pô, que tema, hein? Pesado, mas necessário. Necessário, exatamente. Urgente, eu acho. Imagino os comentários que vocês devem ouvir depois do espetáculo. As pessoas devem comentar, né? Tem gente que não admite, né? Tem gente que não aceita. E mesmo as pessoas que são afins dessa questão acabam... tem muito essa fala, nossa, eu não lembrava disso. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não tinha noção dessa hipótese levantada. Porque é isso, mesmo a gente também não tem todas as informações que a gente precisaria para, de fato, culpabilizar essas pessoas do grande dano que elas causaram ao longo da história, né? Então é muito... Eu acho que o choque também é de perceber um pouco como é a nossa fragilidade, sabe? Diante dessa questão, de que a gente deve, né? O teatro deve questionar, denunciar, mas para além disso... a gente ainda está bastante amarrado em relação à ação possível, né? Para, de fato, que isso seja desvendado e posto, escancarado para a sociedade.
Então, as falas que a gente ouve vem muito nesse lugar. Não sabia, nossa, não acredito que acontecia assim. E é difícil mesmo, né? Cleiton, grande prazer ter você brigadão, aqui. viu? Prazer. Pode ser. Deixa eu ver aqui, deixa eu só fazer uma chamadinha. Vamos ver aí quais são as atrações culturais que vão acontecer nos próximos dias pelo nosso país afora e a nossa Agenda Brasil, para você se programar. Olha só, num mosteiro, uma turma de frades e freiras. Já eu acho uma coisa meio esquisita, misturado freira com frade no mesmo mosteiro. Sei não, esse negócio está meio estranho. E eles estão às voltas com 2 bebês. Agora ficou pior ainda a situação. Estranhíssimo isso. Essa história está muito esquisita, hein, Flávia Mercadante? Tudo bem? Tudo bom? Prazerzaço te receber aqui, menina. Super prazer meu. Você trouxe o Luiz Carreira? Na verdade, ele me trouxe. Tudo bem? Tudo bom, Luiz? Maravilha. Legal. O texto da Maria Duda Sene. Maria do texto e direção dela. Maria Duda, quanto tempo que a gente não se vê, Maria Duda. Desde antes da pandemia a gente não se vê. Eu sabia, saudade dela. Texto e direção dela, então. Sim, texto e direção dela. E vocês são um grupo? Como é que funciona a parte da produção de vocês? Sim, é uma produção colaborativa, digamos assim, colaborativa. Né? Isso. Todo mundo se ajuda. Isso. A Maria Duda que criou esse grupo de teatro, né? O Maria Bonita, né? Nome bom, hein? Nome maravilhoso para ela, que veio lá do Ceará. Eu também sou da família cearense, então eu estou ali. E ela fez essa junção. O Carreira está muitos anos com ela em trabalho, né? Só uns 30 anos. Tá brincando, é mesmo? Desde a época do TBC. Casou ou não? Desde a época do TBC, Casou não cheguei a casar, não. É só espiritualmente, eu acho. Mas desde lá do TBC, que eu comecei a fazer teatro com ela em 89, 90, faz um tempão. Estou casada com a Duda há 7 anos, né? 7 anos. 7 anos, já fiz espetáculo dela. Mas é um grupo que já tem, já está junto há bastante tempo. Sim. Nós trabalhamos juntos somente em um espetáculo, né? Que foi o Socorro, os Gatinhos Sumiram. Que faz um tempo que eu fiz assistência para Duda. E ele como ator. Isso. E aí eu tô sempre fazendo assistência da Duda de direção. E agora eu tô junto com ela atuando e com Carreira também. Né? Maria Bonita. Maria Bonita. Então, e aí? Quer dizer, é um mosteiro... Conta aí, como é que é esse negócio? Pois é, uma loucura, né? Porque de repente, uma criança, né, foi abandonada na porta do mosteiro. E o que fazer com essa criança? Aí tudo começa. No mosteiro tem os frades e as freiras. Não. Calma aí. Senão vira bagunça. Eu ia ligar pro Papa e falar, olha, tem um negócio estranho aqui. As freiras vivem visitando eles lá, né? Mas eles são mais estranho ainda. Que não existe, né? Mas é um convento próximo, né? Próximo. São conventos próximos. É um convento e um mosteiro. E eles... Convento e um mosteiro. Isso, eles conversam, são amigos, né? Tá. De um lado só os homens, do lado das meninas. E a gente não tem essa coisa de poder tocar, encostar, né? Eles têm aquela coisa, né? De ter uma certa distância, reservada. Mas na peça a gente consegue fazer de uma forma assim... Que a gente não precisa encostar, mas a gente consegue passar mais ou menos o que eles vivem, porque são pessoas comuns, né? Sim. São freiras e frades, mas são pessoas comuns. Essa é a graça toda. Gente como a gente. Gente como a gente. Com os seus medos, com os seus receios, né? Com o passado que Você já faz teve. um frade? Não faço frade. Eu faço um delegado que fica perturbando eles. O negócio tá complicado cada vez mais. É um delegado, assim, o tempo todo, né? Querendo saber o que está acontecendo naquele mosteiro, né? Então, porque chegou um bebê na porta, largaram um bebê na porta do mosteiro. Largaram um bebê. Na porta dos frades. E o que fazer? Podia ter largado na porta das freiras. Das freiras também tem um. Tem um também, é o segundo bebê. Entendeu? Só que aí ele não foi abandonado, né? Foi a madre superiora, que a irmã dela faleceu. E aí elas estão cuidando da filhinha, que a mãe dela faleceu. Só que elas também não sabem o que fazer.
Porque o grande questionamento é, o que a gente vai falar para as pessoas? Esse bebê surgiu da onde? Vão achar que é um de nós. Esse é o desespero das freiras e dos frades. E ela gira em torno de toda essa questão aí. Mas é bem gostoso porque mostra realmente o dia a dia deles. Sim. Mostra que eles são pessoas normais, com seus problemas, que eles têm que desvendar os problemas sozinhos, né? Então, isso não acontece. Você acha frade e freira, você já olha eles, você fala, vocês não tem problemas. Não acontece nada com eles estão rezando, está tudo bem. Mas tem milhares de coisas que acontecem, inclusive deixando o bebê na porta, né? E como criar esse bebê? Porque, assim, é umas coisas absurdas que os frades querem fazer, né? Eles não sabem de comprar fralda, não sabem como lidar com leite, não sabem nada, né? Então, eles vão descobrindo isso aos poucos, né? E depois acaba tendo até uma história romântica em tudo isso, né? É uma grande comédia com romancismo, com uma coisa bem legal. E o delegado, ele é o contraponto de tudo isso, né? Ele Por que o delegado aparece lá? Ele é um enxerido. É um enxerido. É um enxerido, ele quer, ele quer atrapalhar alguma coisa, ele quer descobrir. O delegado sabe que tem lá o bebê. Ele desconfia, porque ele ouve, né? Ele ouve histórias e ele vai lá investigar. A cidade tem uns mexeriqueiros. Sempre os mexericos. Olha, ouvi um choro lá. Ainda mais uma igreja no meio da cidade, né? No meio da cidade. Sim, então você já imagina. E aí, eles são devotos, né, de Santo Antônio. Casamenteiro? Casamenteiro. E o Francisquinho, que é o bebê que foi abandonado, ele cresce e se apaixona. E aí ele tem uma relação... a peça acompanha o crescimento dele? Então? Todo o crescimento, até o casamento dele. Até o casamento? Menina, dá spoiler! Não tô dando spoiler em tudo, meu Deus do céu. Já sabemos que ele cresce e que ele se casa! Já a gente descobre mais coisas. Ai, meu Deus, a diretora vai me matar. Ela vai te matar. Não, mas assim, o Santo Antônio, ele tem uma relação muito forte com todo esse elo, né? Então eu faço Santo Antônio também. Faz delegado de Santo Antônio. É versátil. Você vê, eu faço o mal e o bem. Tem a junção ali das duas coisas. Você, claro que você faz uma freira. Faço uma freira. Eu faço uma freira que é um pouquinho fora da curva ali, Faz uma né? carcereira também. Tipo, elas ficam, né, em celas. É uma freira meio fora da curva ali. Ela gosta de ouvir um funk. Ela tá um pouquinho saindo ali, não deveria, mas tá lá. Fazendo tá dando spoiler as coisas. Também, ó. Spoiler. Hoje é dia do spoiler. Meu Deus, Maria do Daciane, não brinque com a gente. Não. Não, mas é muito gostoso, é muito engraçada a freira. Ela é divertidíssima, assim, todos são, né? Sim. Mas a freira, ela gosta de contar coisas assim, ela é mais criançona, assim, sabe? Acaba falando coisas que não devem. Que não devia, não tem freios. Não tem nenhum freio. Vai falando, não tem filtro, né? Não tem filtro nenhum. E ela é meio doidinha, ela é muito, muito legal de fazer, ela é muito gostosa. Tem uma outra freira, né? Tem a freira Judite, que é amiga dela. A sua freira, como é que chama? A minha freira Maria. E a freira Judite, quem faz é a Raíssa Alcântara. E a freira dela é mais espiritada, né? Mais totalmente fora da curva, como ela falou, né? E a outra é mais a outra freira é mais quietinha, mais consciente, digamos assim, né? Mais consciente na dela, né? E os frades têm de tudo. Tem o doidinho, tem o engraçado, tem que é o superior. Tem o quê? Bebum. Tem o bebum, tem um frade bebum. Ele gosta de um vinho, né? Quem não gosta, né? Semana que vem vai ser Santo Antônio, né? Olha, é a data, né? A data de Dia dos Namorados. A gente está aproveitando bastante isso. Tem que aproveitar o período aí da festa julina. E o legal, a Duda teve uma grande sacada, porque é um musical, então a gente canta, a gente dança, a gente interage com a plateia, faz eles dançarem também. A gente a gente tem um flyer que a gente colocou a letra da música, então o público ele canta, acompanha. É muito legal essa troca que a gente faz com o público. E um elenco grande, então, né? Sim. São 10. Somos em 10. 10 Bastante gente. Eram 13. Aí fomos... Deixa eu fazer as contas. 4 frades, 2 freiras dão 6. 2 bebês. 2 bebês dão 8. O delegado. O delegado 9. E tem essa, na verdade, são 5 frades, né? Que tem um frade que, assim, ele, né? É um frade que, na verdade, quem faz o frade é o senhor meu marido, que está ali. Aquele ali? Pensei que ele fazia o bebê. Daria pra fazer também, que ele é um bebezinho. Ele é o frade que ele é um músico, né? Ele é o tem um músico que acompanha ao vivo ali. Isso, aí ele faz tem uma musiquinha que acontece, fala, canção de Dinário, ele toca uma canção de Dinário. Não, a música? Olha lá, 1, 2, 3, Glória. Glória. Nós cantamos pela glória,
pelo amor e pela glória, vamos todos com a glória, em todos os cantos glórias, e o coração também. Pô, você não trouxe o violão para acompanhar? Pois é. Só faltou o violão. Pois é. São 10 pessoas no elenco, cara. Uma superprodução. Para hoje em dia é uma superprodução. Sim. E nessa semana que esse mês inteiro, nós estamos fazendo um trabalho que é com relação ao Dia dos Namorados. Né? Então a gente, aproveitando a questão do Santo Antônio e tal. Toda essa história. Então a gente vai meio que ler a sorte, né, ali deles. Ali. O mês inteiro a gente vai fazer a promoção, dar conselhos, o mês inteiro. Santo Antônio vai recepcionar as pessoas. Você está precisando de um namorado, minha filha, vem cá que eu te ajudo. Quem que vai fazer o Santo Antônio? Eu faço o Santo Antônio. Você é delegado, faz Santo Antônio. Ele é 3 cachês para ele. 3 cachês. Aí eu sou coreógrafo também, viu? 4 cachês. É que o bom é que na companhia, cada um tem por exemplo, ele tem várias coisas assim, vários talentos, né? Então ele faz várias coisas dentro da peça, isso que ajuda. Por ser coreógrafo também, né? Sim. E eu faço marketing também em geral, porque eu sou social media, então eu cuido de todo o marketing, então um já acaba ajudando o outro, né? Sim. O que fica muito legal lá dentro da peça. A gente se ajuda em tudo ali. Todo mundo. A gente pega o que você sabe fazer, vem cá, colaborativo, né, que você falou. Isso, Uma colaborativa, né? Além de atuar, o que mais que você faz? O que você sabe fazer é você mesmo, então, estão precisando. Você acabou de ganhar. A Maria Duda, ela tem uma sorte, assim, eu acho. Eu trabalho com ela há 7 anos e ela tem sorte de conseguir agregar só pessoas legais. E pessoas que mantêm, né, com ela muitos anos, assim. Ela é muito querida e a gente ama ela do fundo do coração. Eu que sou mais antiga lá do grupo, você, né? Você que tá 30 anos. Você trabalhou no TBC, você estava falando? Trabalhei no TBC. Na época da Magnólia. Na época da Magnólia. Com a Magnólia, Lago, não sei o quê. Nossa. Tinha um nome pomposo. Não era fácil não, cara. Eu trabalhei na época, quando eu comecei com ela, eu conheci a Duda lá. A Duda fez um teste para a Filha do Sol. Eu fui fazer esse teste, ela me aprovou e acabei fazendo um espetáculo com ela lá. A Magnólia tinha uma série de lendas em torno dela, uma série de histórias, que ela tinha navio, que não sei o quê, tinha umas coisas assim. Como assim? Meu Deus do céu. A mulher ela era rica, né? Sim, ela bastante rica. Acho que ela tá viva até era hoje, assim, viu? Né? Isso. Nossa, eu ralava para ganhar o salário ali, viu? Vou te falar. A gente tem umas fotos, vamos ver as fotos. Nós estamos falando do 4 frades e 2 bebês. Está aqui a Flávia Mercadante, o Luiz Carreira, mas tem também o Alexandre de Freitas, Arthur Lemos, Ronaldo de Castro, Arnaldo Ajan, é assim que fala, Ajan, Raíssa Alcântara, Tarcísio Coelho, Fernando Ortega, o Luiz Carreira, que está aqui, a Flávia Mercadante, que está aqui, e o Eric Naka. Ei, Eric! Dá um oi aí, oi! E aí? Isso, legal. Que é o músico. Aí tem, né, a parte de palco, que é o Gidelso que faz, né? O Gidelso também tá ali. Diretor de palco. Diretor de palco, né? E também tem a nossa grande diretora e autora. Que é a Maria Duda Senna. Olha lá, um aplauso pra Maria Duda Senna. Maravilha. Cadê as fotos pra gente ver? Aí, olha lá, rapaz. É bem legal. Que legão. Deixa eu conferir. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Vocês que o mosteiro é de São Francisco de Assis. O mosteiro é de São Francisco de Assis. Mas eles cultuam muito Santo Antônio lá dentro também. Sim. Por conta do menino, que fica o tempo todo querendo falar com Santo Antônio. Que ele viu a menina, né? E ele se apaixona. Os bebês, um é menino e outro é menina? Sim. Isso. Já tô entendendo tudo. Só posso falar até aí, viu? Vou falar que me permitiram. São lindinhos. O bebê é um menino, menina, a peça acompanha o crescimento deles, tem um casamento no final. Já tô entendendo Não, casamento eu não falei nada. 4 frades e 2 bebês. Sextas-feiras, às 21 horas, no Teatro West Plaza. Um teatro gostoso que fica ali dentro do shopping West Plaza, né? Estacionamento. Fica bem na praça da alimentação. Bem na praça da alimentação. Uma delícia ali. Dá pra chegar antes. Isso. A gente agora tá usando a campanha falando, come alguma coisinha, foge um pouco do trânsito, né? Para ali no meio do caminho, porque é gostoso, você come, depois você vai assistir uma peça. Então, nós estamos na sala Laura Cardoso agora, que tem a sala Anicete Bruno. A gente faz peça com ela lá no fundo, o painel. Tem a foto dela. E a gente faz até, perdão se a gente fizer alguma coisa ruim aqui, mas, mas é uma honra. Quando entra tem que pedir a bênção. Sim, Tilo, vai nos ver. Tenho certeza que você Sexta-feira, que hora que é? Às 21 horas. Sexta-feira, às 21 horas. Vocês ficam lá no West Plaza até quando? Até julho. Até julho, só que em julho vai ser aos sábados. Sextas de junho, às 9.
E no Teatro West Plaza, em julho, sábados, às 9, também no Teatro West Plaza. Aí em agosto passa para o Eva Vilmas. A peça é muito legal, muito engraçada. É uma peça que fala de adoção, que é uma coisa, né, muito pertinente hoje, né? As pessoas... Tem tantas regras para você adotar e tem tantas crianças perdidas, né? Bem, eu sei, eu tô na fila da adoção. Então essa peça, sim, eu e meu, a gente está na fila da adoção faz um ano. Então a gente está nesse período e a gente percebe o quão dificultoso é. E essa peça caiu como uma luva pra gente, assim. E a peça falando de adoção é legal, porque até as pessoas entendem, né, o que é adoção, como que a gente pode fazer. É muito gostoso, muito gostoso. Maravilha, bom sucesso pra vocês lá. Muito obrigada. 4 frades e 2 bebês. Maravilha. Super prazer estar aqui. Muito obrigada. Esperamos você. Vamos lá. Carreira, tudo de bom pra você. Pra você também. Boa sorte lá com a peça. Um abraço pra Maria Duda. Será dado, com certeza. Ela vai Obrigada. Beijo, gente. Deixa eu ver o que temos aqui. Titãs ao vivo. O encontro de uma das bandas mais queridas do público brasileiro. Titãs, Fernanda! Titãs, sábado e domingo no Allianz Parque. Corra, Fernando, para conseguir o seu ingresso. É com eles que a gente encerra o programa de hoje. Não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. Bom fim de semana para todos. Isso que nos resta. Não se esquece desse que ela cobra. Certas horas, isso que nos sobra. Ficar frágil, feito uma criança. Por quê? Só por medo, por insegurança. Ficar muito bem acompanhado no rio. Não importa, né? Tudo errado. Às vezes qualquer qualquer coisa, sexo, drogas, diversão. Tudo isso resolve a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer